Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês passaram após o nosso último vídeo? Olha quem está aqui comigo novamente, a Juliana. A Juliana já esteve aqui no nosso canal, a Juliana é psicóloga, nós trabalhamos juntos numa grande empresa. Hoje ela está atuando assim como uma profissional da psicologia e tem outros trabalhos que em breve eu vou trazer aqui no canal também, né, para ela contar as novidades aí para vocês. E hoje eu convidei a Juliana para falar um pouco sobre um tema muito importante, que é a depressão. A depressão, que é considerada, ela vai falar melhor, que ela é especialista, como uma doença hoje, né? Então, é muito importante assim a gente entender o que é a depressão e como a gente pode ajudar, nos ajudar e ajudar outras pessoas. Mas a Ju tá aqui, quer falar um oi novamente, Ju, para as pessoas que estão nos assistindo? Quero falar oi para todos, desejo encontrar todos bem e agradecer novamente o convite. Imagina, nós que agradecemos, é sempre um prazer ouvir a Ju aqui para trazer para a gente um pouco de informações, de esclarecimento. E a Ju, além de ser uma psicóloga excelente, é gente do bem também. Então cabe nos dois papéis, no papel de profissionais de saúde que nos ajuda e gente do bem, né, Ju? Ô Ju, então para a gente começar assim o nosso bate-papo, o que de fato assim é uma depressão? É como se fosse uma tristeza prolongada, porque a gente sabe que tem situações, por exemplo, uma situação de uma doença, de uma perca na família, de uma morte, causa uma tristeza profunda na gente, né? Mas às vezes pode ser temporário ou não. Qual que é a diferença de tristeza e depressão? Você pode falar pra gente? Claro. Tristeza é um sentimento inerente ao ser humano, né? E ele tem um período, geralmente tem uma questão específica, um luto, ou um desapontamento, um coração partido, né? Agora, a depressão, ela é uma doença, inclusive neuroquímica, né? Ela é uma doença que está aqui dentro da nossa cabeça, porque a depressão, uma das características dela é que o nosso cérebro não consegue, né, produzir os hormônios da felicidade. Ele não consegue produzir os hormônios que levam a gente a sentir bem-estar, a felicidade. E a tristeza prolongada, aquela falta de vontade de fazer aquilo que você gostava, eu gostava de caminhar, eu gostava de sair, eu gostava de dançar, eu gostava de trabalhar, ela é um outro sintoma também muito presente na depressão. Eu entendi. Ô Ju, e como que se sente assim, uma pessoa que está com depressão? Os principais sintomas. Eu vou falar, meus amores, por mim mesmo. Eu, além da questão da tristeza, né, o baixo astral, aquela melancolia, muitas vezes, você vai esclarecer melhor, aquilo que a gente chama de psicossomático. A gente tem algumas reações do nosso corpo que é decorrente do nosso estado emocional, né? Sim. Afeta a parte intestinal, a parte digestiva, dores. Sim. Como que funciona assim? O que causa, além da tristeza, o que causa no nosso corpo assim a depressão? Além da baixa produção, né, desses hormônios da felicidade, a pessoa pode sentir cansaço, insônia, irritabilidade, porque a gente tem aquela ideia daquele deprimido triste, né? Mas às vezes ele está irritado, porque ele tenta fazer as coisas, muitas vezes é cobrado pelo ambiente, mas ele fica o tempo todo brigando com o seu corpo, porque ele não tem vontade. Eu costumo dizer que para o deprimido o mundo é cinza, ele perde a cor, ele perde sabor, é como se a pessoa não ficasse sem prazer em nada, né? Então, e isso vai acontecendo, e se a gente não vai cuidando, né? E as formas de cuidado são, além da psicoterapia, muitas vezes a intervenção medicamentosa, que é ir ao médico para ser medicado, porque, lembra, precisa produzir o hormônio da felicidade, precisa sacudir esse cérebro, ajudar esse cérebro a produzir e fazer a psicoterapia para que ele possa entender esse processo da depressão. Se a gente não vai cuidando, ela vai aumentando, ela vai aumentando. Você fala que às vezes é importante ter uma intervenção medicamentosa, muitas vezes para o paciente sair da crise, né? Exatamente. Porque a gente vê vários níveis de depressão, sim, né? Tem aquela depressão que você consegue só com terapeuta, e tem aquela crise que a pessoa fica num estado tão
Tem gente grave, deprimida que às vezes que até não pensa em come. suicídio e tudo mais. Exatamente. Então, às vezes, precisa tomar uma medicação provisória, porque o objetivo da terapia é realmente diminuir o uso de Sim, medicação, né? Mas é para sair das crises, né, sim. Ju? Porque começa o cansaço, a insônia, a irritabilidade, começa a não ter mais prazer em nada, vai se isolando socialmente, você vai somando, você vai somando, vai somando, e aí você pode começar a ter pensamentos suicidas. Porque o pensamento suicida é preciso acabar com essa dor de qualquer maneira, Exato. É né? uma fuga, né? É um ato de desespero mesmo, nesse sentido de eu preciso acabar porque não tá doendo demais viver, tá muito sofrido, tá penoso, né? Ô, Ju, e a gente escuta, principalmente das pessoas que, sabe, são menos empáticas, ou até têm um desconhecimento, né, uma ignorância do conhecimento, vamos dizer, que muitas vezes a depressão é frescura, falta de Deus. Ah, não, é que você não tem Deus no coração, você não faz isso, não faz aquilo, é frescura. E a gente sabe que não é, né? Você acabou de falar que é uma doença, né? O que você tem a dizer para as pessoas com relação a isso? Não é frescura, né? É fato, é científico. Sim. A depressão realmente afeta e afeta qualquer pessoa, o rico, o pobre, o branco, o negro, ou a criança, o adulto, o idoso, não é isso? Sim, em qualquer lugar do mundo, sobre qualquer circunstância, ninguém está imune, né? Claro, a gente sabe, né? Então, tem estudos que falam que alguns têm mais propensão genética, né? Mas outras pessoas podem ter propensão genética a outras doenças e não desencadear, né? Não é falta de Deus, porque assim, a fé, gente, ela é um componente muito importante para a cura, seja de qualquer doença. Quando uma pessoa quebra a perna, quando uma pessoa tem um problema de estômago, a gente não fala para ela que é falta de Deus, né? Ela não tá lá com a fratura exposta e fala que é falta de Deus. Então por que a gente vai falar para a pessoa que está com depressão que é falta de Deus? Só porque a gente não tá vendo, né? Tem que lembrar que corpo e mente são únicos, não é separado. Aliás, mente são, corpo são. Eu disse isso outra vez. Se eu tiver um corpo lindo, maravilhoso, esculpido, mas eu não tiver uma boa cabeça, se eu não tiver uma mente sã, pronto. Pode esquecer. E por isso que é importante a mente sã e o corpo sã. Então, não é falta de Deus, é doença. E a gente precisa quebrar esse tabu desse preconceito. Não ter vergonha de dizer que já teve depressão ou que está deprimido e buscar por ajuda. Buscar por ajuda. Sim. Ô Ju, e na sua avaliação, no seu ponto de vista, uma pessoa consegue sair da depressão sozinha? E quanto tempo leva? Ou em todos os casos é importante, necessário procurar uma ajuda, uma terapia? E se procurar terapia, normalmente quanto tempo leva? Varia de caso a caso, depende do perfil da pessoa, depende do problema que a pessoa está passando. Como ela é uma doença, quando a gente está doente, a gente procura ajuda, né? Se a gente está mancando, a gente vai. A gente está com dor no ciático, a gente vai ao ortopedista. Então, por que se a gente está, eu falo dizer, com dor na alma, né? Por que a gente está deprimido, ansioso, enfim? Por que a gente não vai procurar ajuda, né? Sair disso sozinho, eu não vou duvidar da capacidade de ninguém, mas é muito mais difícil e demora muito mais tempo. E hoje a gente tem recursos, tem profissionais qualificados, não só psicoterapia, mas até terapias alternativas. Tem gente que vai para o Reiki, tem gente que vai para o Shiatsu, tem gente que vai para o Yoga. Aliás, exercício físico é fundamental para quem é deprimido. Outra coisa para quem é deprimido, intestino que funciona bem, sabia? Porque o intestino que não funciona bem, sabe a história dos hormônios da felicidade? A gente fica enfesado, a gente começa a liberar substâncias que nos levam a ficar irritados e até mais deprimidos. É importante que o intestino do deprimido funcione bem. Olha só, como corpo e mente, ele é interligado. Então, assim, não tem um prazo, né? Não tem um prazo para sair da crise, para se curar, para não ser mais deprimido. O que não pode é deixar estender. Começou a perceber os primeiros sintomas? Vai atrás. Busca alguma alternativa, ajuda, né? Busca alguma alternativa. Nós falamos até no outro vídeo que
a terapia, para quem pode fazer, inclusive qualquer uma dessas alternativas até que a Ju Sim. falou, a terapia é para a mente igual uma academia para o corpo, né? Sim, Se pra gente fazer a vida inteira, assim, seria ótimo, assim, né? A gente ter um terapeuta, ter alguém sim, com quem ajude a gente a descobrir, né? Os nossos sim, sentimentos, os nossos traumas, nossas emoções, os nossos... nossas qualidades também, que muitas sim, vezes nem a gente sabe das nossas qualidades, não consegue sim. expressar, né? Não consegue colocar para fora. Ô Ju, e a gente vê também que muitas pessoas que estão deprimidas, às vezes recorrem ao álcool, às drogas, talvez como uma fuga até. E a gente sabe que esse tipo de substância, né, que é álcool e droga, eles acabam também afetando esses hormônios aí que você falou, né, Sim, serotonina, dopamina, sim, todos esses hormônios aí que são os hormônios que contribuem para a felicidade, eles são de certa forma corrompidos, não são sim, são afetados assim com o uso sim, de álcool e drogas, né? Então assim, as pessoas veem como uma fuga momentânea, mas isso pode piorar assim o estado emocional, a muito, depressão. muito. Porque assim, o álcool e a droga, né, enfim, o entorpecente, seja ele qual for, ele vai dar um prazer instantâneo. Mas o corpo vai pedindo cada vez mais e vai levar à dependência. Então, você vai ter dois problemas: o da dependência e o da depressão. E eles vão caminhar juntos. Né? Então, a ideia, e se você for, inclusive, atrás de necessidade de intervenção medicamentosa, não utilizar nenhum tipo de droga, porque isso interfere e pode prejudicar, né? Prejudica, pode não, Um prejudica. efeito negativo até, Efeito né? Efeito negativo, nossa, contrário, assim, né? potencializa e muito, muito, muito os sintomas e pode agravar e muito o estado da pessoa, né? Do sujeito. Entendi. Ô Ju, e como que se indica até para você falar para nossos amores? E como a gente pode entender ou perceber que a gente está entrando num quadro de depressão ou algum familiar nosso? Porque às vezes a gente fica triste, né? Às vezes o Uhum. ambiente, a rotina, o trabalho, familiar, às vezes a gente acabou de falar, um luto, a gente está triste e essa tristeza acaba passando, mas às vezes se prolongar muito acaba virando uma depressão. O que seria assim os primeiros sintomas, os primeiros sinais para perceber em nós mesmos assim, eu Uhum. acho que eu estou entrando num quadro de depressão, Sim, ou algum familiar, um filho, um parente, um sim. amigo. Que dica você daria assim de atenção para a gente buscar essa ajuda? Acho que a primeira é essa tristeza, esse pesar prolongado, sabe? É uma tristeza que não passa. Segundo, começar a não ter mais vontade de fazer aquilo que fazia bem. Não quero mais caminhar, não quero mais ver meus amigos, não tem mais prazer. Isso começa e aí acaba acarretando no isolamento social. De não querer mais ter contato, até com pessoas muito queridas. Irritabilidade, insônia, o sono alterado, ou a insônia, ou aquele sono que a pessoa só quer dormir e não quer contato nenhum com o mundo. E tudo fica muito penoso, sabe? Uma situação que poderia ser facilmente contornada, aquilo vira um... Porque a pessoa realmente sente isso, tá? Não é drama. Uhum. Aquilo vira um problemão e ela não consegue administrar. E aí começar a perceber se essa pessoa tá com pensamentos de querer terminar com tudo, ou começar a perceber que ele começa a achar o mundo cinza, achar que a vida não tem sentido. Falta de perspectiva. Falta de perspectiva. Plano, né? E principalmente, tudo que vai acontecer, olha de maneira negativa. Mas não vai dar certo. Já vem quando não vai dar certo. Sabe? Já vi esse filme, Já viu vi isso? Nossa, vou ao médico. Ih, eu não vou, porque se eu for, ele vai descobrir 750 doenças. Né? E um começa a ir ligando ao outro, sabe? Nem todos aparecem de uma vez. Dificilmente aparecem todos de uma vez. Aí começando a prestar atenção na gente e no outro. Isso. Por isso que é importante a gente se conhecer, né? É importante Muito. a gente se conhecer tanto fisicamente, assim, quanto emocionalmente, psicologicamente, Sim. né? Viu que tá meio fora, bom, eu não sou assim, por que eu tô assim, né? Sim. Por que eu tô demorando para passar, assim, essa tristeza, essa ansiedade, buscar algum tipo de ajuda, né? Fale com alguém, né? É importante falar com alguém. Sim. Às vezes, até realmente um profissional dessas terapias que a Juliana falou, que às vezes
Se tiver no começo, às vezes ajuda e não entra no quadro de depressão, para não ter que Exatamente. ter intervenção medicamentosa e Sim, tudo mais, né? sim. Ou um profissional da psicologia, também como a Juliana falou, tem muitos profissionais, inclusive tem muitos atendimentos até gratuito, né? Tem muitas Muito. instituições que atendem de forma gratuita. Valor social também bem baixo, O para ser importante o acessível. importante é desmistificar essa questão do preconceito, Sim. porque a gente brinca, o psicólogo não atende louco. Né? Eu vou no médico de louco. Não é loucura, entendeu? É uma situação que a pessoa está passando, é uma doença, mas não é uma loucura. E isso é absolutamente normal, a gente precisar assim, de uma terapia. Em nossas Sim. vidas, a gente passa por muitas fases, muitos momentos Sim. que o profissional assim, da psicologia, da terapia, pode contribuir muito. Sim. Não é, Juliana? Eu vou até tomar liberdade de trazer a minha história, porque eu tive depressão. Nossa, mas você é um profissional da saúde, psicóloga? Como assim? Antes de qualquer coisa, eu sou gente, né? Eu sou um ser humano. E eu tive um pouco de resistência, viu? Eu falei, meu Deus, eu não vou procurar, porque eu tenho medo, as pessoas têm muito medo, eu vou viciar nesse medicamento. Um bom médico psiquiatra, que é quem medica, né? Médico é quem medica. Outros profissionais não podem medicar. Ele vai saber conduzir, administrar essa medicação para que você cesse a crise, saia dela e depois você faça, a gente chama que é o desmame, que é ir desvinculando dessa medicação. E eu fui para terapia e eu tomei remédio por 1 ano, eu desvinculei da medicação, eu continuo em terapia, primeiro porque eu mereço, né? Eu também faço atendimento, não tem lógica eu fazer uma coisa e não me cuidar, né? Não tem muito sentido. E eu passei por isso. Né? E eu tava em negação, falando, não é nada não, vai passar. E não existe isso no nada não vai passar. E ainda bem que eu quebrei o meu tabu, sendo profissional da saúde, fui atrás e hoje estou aqui, podendo Contar a história. contar assim. essa história de que é muito possível. Se você tá assistindo isso agora, eu sei que o mundo fica cinza e que parece que não vai acabar nunca. Mas vá atrás, porque acaba. Exatamente. Cinza e sem perspectiva, né? Volta a ser coloridíssimo. Ô, Ju, e o que você diria para as pessoas, assim, os amigos, familiares, como dica de como tratar assim, um paciente com depressão? O que não dizer ou o que dizer para as pessoas? Porque as pessoas realmente têm vergonha. Sim. A gente, hoje nós estamos na era digital, então a gente vê no Facebook, Instagram, nas redes sociais, só imagens felizes, só de felicidade, né? Então a pessoa, mesmo que está deprimida, que está mal, né, procura transmitir uma imagem positiva. E essa pessoa, assim, ela não se abre, mas o familiar que está próximo, o amigo, o parente, percebe algumas coisas, né? O que dizer para essa pessoa, ou o que não dizer, né? O que você dá de dica? O que não dizer é frescura, vai passar. Se a pessoa não está conseguindo sair da cama, mas é fácil, é só levantar. Não, não é fácil. Não é fácil. Tá? Mas essa tristeza, ou ficar, às vezes a pessoa vai se abrir, aí o outro começa. Não, mas eu também, comparar, gente, vamos parar de competitividade e tristeza, pelo amor de Deus. A gente não tá na gincana da desgraça. Ouve, se você não tem nada para falar, nada, Já escuta. ouve. Ouve com afeto. Ouve. Dá um abraço e fala, não sei o que eu posso fazer, mas eu tô aqui. Exatamente. Né? E deixar muito claro que não tem preconceito, que você apoia, que a pessoa não é diferente, que ela não é menor, que ela não é pior e que ela pode contar com você. Exatamente. O tempo que for. E que se você ligar ela não retornar, não trazer... também eu tento chegar perto dela, mas ela não retorna. Ela não vai retornar, ela tá deprimida. Então talvez ela precise um pouco mais da sua insistência. E se às vezes ela for um pouco fria com você, não levar pro pessoal. Entenda que é com ela. Exatamente. Muitas pessoas têm até dificuldade de falar, né? Muita. As pessoas têm muita dificuldade de falar, de se abrir não só com o terapeuta, mas com o próprio familiar, né? Sim. Eu não vou falar não, porque tal situação me fez muito mal, ou que eu ouvi, ou sabe, algo que aconteceu na nossa vida. Então, realmente tem que ter esse olhar, tem que ter essa proximidade. Sim. Se a pessoa não quiser falar, fica ali do lado, né?
se coloca à disposição, se coloca próximo, tenha empatia. Eu acho que isso ajuda bastante, né? Não julguem, porque realmente não é frescura, né? Não é falta de Deus. Não. É uma doença e afeta muitas pessoas, né, Juliana? No mundo mundo inteiro, assim. No mundo. E ainda mais pós-pandemia, gente. Pessoas isoladas, né? Muita gente com pânico. Aumentou muito o número de depressão, né? Muitas pessoas perderam emprego, mudaram de trabalho. Teve a sua vida completamente alterada. Pessoas passando por luto porque perderam entes. Teve famílias que foram devastadas pela Covid. Então, assim, tá reconstruindo agora. Então, tenhamos um pouco mais de empatia. Empatia e solidariedade, né? Sim. Com essas pessoas. Sim. Ô Ju, você queria dizer mais alguma coisa com relação assim, à depressão, ao tratamento, às pessoas que estão passando, que têm familiar? Você queria passar mais alguma mensagem? Tenha paciência. Primeiro com você. Se você está passando por isso e você está indo em busca, se você não tá, vai agora. Agora, assim, sem pensar. Liga para alguém, vai agora. Segundo, se você está passando por isso, tenha paciência. Às vezes não é na primeira semana, nem na segunda, mas o resultado vai aparecer. É uma reabilitação. Quando a gente quebra uma perna, tem que voltar a aprender a andar, não tem muitas vezes? Pois é, o seu cérebro precisa voltar a aprender a produzir os hormônios, você precisa voltar a aprender a ter prazer, mas você vai. Tenha paciência com você. Ai, que bacana. Meus amores, é isso. Então, antes da gente caminhar para o encerramento, hoje, 27 de agosto, e é um dos motivos que eu quis gravar nessa data, a gente se comemora o Dia do Psicólogo. Sim. E a Juliana está aqui para representar os psicólogos. E eu queria saber de você, Ju, por que você escolheu essa profissão como carreira na sua vida? Desde muito pequena. Sempre falei que eu ia fazer psicologia porque eu sempre fui muito observadora. E eu ficava tentando entender por que as pessoas agiam daquele jeito. E aí, na época, 17 anos, pensando no vestibular, eu prestei medicina. Porque eu sempre soube que eu queria trabalhar na área da saúde, assim, sempre. Esse era um fato. Eu prestei medicina e psicologia, mas eu prestei medicina de tanta pressão das pessoas falarem, porque eu era muito estudiosa, vai passar em medicina. Não passei por um ponto de medicina. Passei, fui para a Unesp e foi a melhor escolha da minha vida, assim. Eu sempre tive encantamento pelo ser humano. Acho que foi isso. Que bacana. E meus amores, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, eu também agora, aos 50 anos, também estou fazendo a psicologia. Estou no primeiro ano e estou muito feliz. E eu quero aproveitar também esse vídeo para parabenizar todos os psicólogos, todos os profissionais da saúde relacionada, inclusive às terapias também, homenagear e parabenizar os meus professores, a minha classe, turminha, parabéns, estamos juntos, vamos formar uma turma bacana de novos profissionais, novos psicólogos. É uma profissão muito linda. Eu também escolhi ela agora aos 50 anos por motivo similar, porque eu acho que é uma maneira da gente estar próximo do ser humano, a gente entender, contribuir para que entendam a mente, para que se façam algumas descobertas, para que melhore a qualidade de vida das pessoas. Estou muito satisfeita, estou muito feliz de ter escolhido essa nova profissão agora, nessa altura da minha vida, após inclusive o meu tratamento de câncer. Então eu queria deixar aqui a minha homenagem a todos os psicólogos, aos meus colegas universitários da turminha, segundo período da Unilago, tamo junto, e homenagear a todos. É uma profissão linda, maravilhosa, e eu peço assim que Deus sempre nos abençoe para que a gente siga esse caminho com bastante ética, bastante profissionalismo e realmente contribuindo para tornar a vida das pessoas melhores, sim, né, Ju? Sim, quero parabenizar também, dizer que é uma profissão realmente muito bonita, desafiadora, e eu sempre falo, já que você está falando da sua turma, estudem. A partir do momento em que você escolheu entrar nesse lugar, nunca mais pare de estudar. Exatamente. Se profissionalizem, levem um conhecimento, e eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue ajudar realmente as pessoas, né? Sem dúvida. E todas as profissões, tem bastante profissões de formação, Sim. mas gente que tá ali, né, para ajudar, para contribuir, para
né, trazer para o coração, Sim, né, fazer a profissão, diferença fazer a mesmo. diferença, não é todo mundo. Então vamos fazer a diferença. Sim, vamos. É isso. Então é isso, meus amores. Eu quero agradecer a Juliana mais uma vez. Imagina. E a Juliana vai voltar. Nós brevemente já vai estar aqui de novo. Já tem um outro tema aqui para ela contar pra gente. Sim, Mas vai ser surpresa. sim. Tá bom, meus amores? Vamos sim. Obrigada, Ju, Imagina. tá? Que Deus abençoe agradeço, sempre Ângela. você. Um beijo, meus amores. Beijo. Beijo. Tchau.